E aí? Doce de leite. Bom, me chamo Jonatas, você está aqui nesse canal para ver... Calma aí, tá difícil. Minas Gerais, vocês têm meu coração. Bom, você está no emocionante mundo da sociologia e creio eu que se você está nesse canal é porque você está querendo ver uma revisão de sociologia para a segunda série, principalmente ao que tange a ideia de desvio social, criminalidade e justiça. Bom, eu não vou repetir tudo aquilo que vocês falaram durante as apresentações. Na verdade, eu quero aprofundar teoricamente algumas coisas para vocês ficarem mais preparados para... O doce de leite me tirou a atenção. Pra vocês ficarem mais preparados para a prova que vai acontecer no dia 23/6/2025. Isso aqui precisa ficar registrado nesse vídeo. Meu cabelo tá bagunçado, deixa eu ver se eu consigo arrumar ele aqui um pouquinho. Não consegui. A gente começou falando a respeito de desvio social. E qual é o conceito de desvio social, né? É um comportamento que viola normas sociais estabelecidas. Normas sociais normalmente são mecanismos de controle social. E aí, a gente precisa só dar um passo atrás, que é para a gente pensar a respeito do que estabelece o ser humano enquanto ser social. Filosoficamente falando, a primeira vez que a gente tem, de forma sistematizada, alguma filosofia relevante dentro do ponto de vista eurocêntrico da coisa, né, que vai falar a respeito do ser humano como ser social, é em Aristóteles. E ele vai dizer que, por ser um ser social, ele é um ser comunitário e político. E é de onde vai vir a definição de animal racional de Aristóteles. Só que tem uma coisa que é interessante dentro da definição dele, é que, como animal social, ele entende que ele precisa da interação entre os outros seres humanos. Todavia, enquanto animal racional, ele tem a sua própria individualidade, e aí cria-se uma tensão. Esse processo de tensão gera essa noção de... Eu tenho os meus interesses individuais, mas existem também os interesses coletivos, e por vezes eu abro mão dos meus interesses individuais para viver a coletividade, e por vezes eu sou egoísta e tento viver as minhas individualidades, e por isso, no fim das contas, às vezes gero problemas dentro das minhas interações sociais. O que é utilizado para manter esses conflitos sob controle? O controle social, que seria o estabelecimento de normas para padronizar comportamentos. O controle social normalmente é utilizado dentro das instituições sociais e vocês podem dar uma pesquisada depois a respeito disso. Uma questão interessante é que o controle social, ele normalmente é utilizado como essa forma de padronização de comportamentos e ele pode ser formal ou informal. Ele pode vir por cancelamento, por exemplo, nas redes sociais, que seria um meio de controle social informal, ou pode vir através de uma punição, Código Penal, Constituição Federal e outras coisas assim. O que nos interessa aqui é que o controle social ele pode vir de uma maneira alienante, no sentido de você não consegue pensar de onde está vindo, por exemplo, a ideia de padrão de beleza e você simplesmente segue ele e o produto do padrão de beleza não participa muito bem daquilo que você é. Da mesma forma que você pode ver o padrão, o controle social como um meio de querer transgredi-lo, como uma forma, com um viés crítico, com um viés consciente e por isso querer transgredir o controle social ali vigente. E aí chegamos na ideia de desvio social, tá? O desvio social como um comportamento que viola normas sociais estabelecidas. Isso pode vir de pintar o cabelo de roxo a roubar alguém. Ó, o passarinho cantando. Quais teóricos a respeito do desvio social e, na verdade, até mesmo desse comportamento social, nitidamente eu acho que você já pensou em um, que a gente falou em instituição social, só faltou falar de fato social, que é o próprio Emile Durkheim. O desvio é normal e até funcional dentro da sociedade de acordo com a visão durkheimiana. Tem um outro cara chamado Merton, que ele tem uma teoria da anomia, que é algo que também é absorvido por Durkheim, tá? O desvio surge quando há uma discrepância entre metas culturais, por exemplo, o sucesso financeiro e meios legítimos para alcançar essas metas culturais. E tem um Berker que tem uma noção de interacionismo simbólico, né? O desvio é uma construção social, um rótulo dado por grupos dominantes. Existem inúmeras formas de a gente ver o desvio social. Dentre os desvios sociais, a gente tem o crime. O crime também é um desvio social, e a definição de crime é que é um ato que viola leis formais que estão sujeitas à punição pelo Estado.
Existe a abordagem marxista do crime, onde crimes são resultados da desigualdade e exploração do capitalismo. Existe uma visão funcionalista do crime, que é leis e crimes mantêm a ordem social. E existe uma visão da racialização do crime, onde negros e pobres são criminalizados mais severamente do que brancos e ricos. Dentro desse processo de crime, nós temos também as questões da violência. A violência ela pode ser tanto estrutural quanto simbólica e direta. A violência estrutural seria o processo de desigualdade social que gera a exclusão, né? Por exemplo, a fome é um processo de violência estrutural a um tipo específico de grupo social dentro da nossa sociedade. Da mesma forma que existe a violência simbólica, onde tem uma opressão naturalizada, como um machismo, por exemplo, dentro de uma conversa ou uma piada que as pessoas acham engraçada e simplesmente falam que o humorista está sendo preso porque ele está contando piadas. E também você tem a violência direta, que é a agressão física ou psicológica, como por exemplo a violência policial ou então até mesmo um professor dentro de sala de aula humilhando um aluno por ele não saber alguma coisa. Existem teorias diferentes a respeito da violência, como a de Bourdieu e de Galtung, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso não. Dentro da questão da violência, da criminalidade e do desvio social, nós temos a ideia de punição ou correção, ou punição e correção, né? Temos os modelos punitivistas, né, que são muito baseados naquela visão de vigiar e punir de Michel Foucault, onde o foco é o castigo. Prisões são instrumentos de controle e não de correção. Ou até mesmo Emily Durkheim, que entende que qualquer ação judicial é uma ação vingativa. A sociedade, no fim das contas, diante do criminoso, quer se sentir vingada, ao contrário do que algumas outras pessoas vão pensar. Agora, existe um modelo reabilitador, que seria uma justiça um pouco mais conciliadora, dialogada. Esse modelo reabilitador, ele vem com o objetivo de reintegração e educação prisional. Nós vimos também a respeito de prevenção e políticas públicas de segurança, né, onde nós temos estratégias repressivas, onde você não tem tolerância a respeito de qualquer tipo de crime, não há, digamos assim, gradações, e você também tem ações preventivas, que envolvem, por exemplo, inclusão social ou até mesmo trabalhos culturais. E aí você tem críticas ao processo de militarização da polícia, você tem críticas a respeito de o que torna uma lei mais eficaz ou não. E aí a gente também pensou a respeito de justiças restaurativas e reinserção social, que foi muito bem apresentado pelo grupo aí do Pietro. Lembrando da forma como eles apresentaram e também dos teóricos que eles trouxeram para falar sobre isso, né? A justiça restaurativa visa a reparação de danos e a punitiva foca no castigo, enquanto a restaurativa reduz a reincidência, a punitiva estigmatiza o infrator, aumentando a possibilidade dele voltar à prisão. Pois bem, meus queridos garotos e garotas, estudem para a prova, se preparem bastante e lembrem-se sempre daquele conselho que eu sempre dou ao final das aulas.